Impasse gigantesco na questão palestina. O Hamas anuncia que só abre mão da luta armada caso haja a criação do Estado palestino, mas os países, França, Inglaterra, anunciam que só apoiam a solução de dois Estados, com o Hamas abrindo mão da luta armada. Falar também, galera, sobre o importante boicote que a Índia vem promovendo contra produtos americanos, isso dito pelo próprio Narendra Modi. Entender exatamente como que as taxações e as multas aplicadas pelos Estados Unidos podem afastar a Índia, um país tão importante, dos Estados Unidos. Falar um pouquinho também sobre o rearmamento do continente europeu, com notícias importantes vindas da Estônia, que reforça sua fronteira se preparando para uma guerra contra a Rússia, e um país centro ali, político, militar do leste europeu, que está pretendendo se rearmar, gastando bilhões e 5% do PIB em defesa, que pretende ter mais tanques do que a Alemanha, França, Reino Unido e Itália juntos. Que país é esse, hein? Que causa tanta preocupação para a Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o escândalo de corrupção que estoura na Ucrânia, que pode afastar ainda mais os investimentos estrangeiros e ajudas internacionais do país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que é a oportunidade de última hora, hein? A Plié do Shopping Pátio Paulista, que é especialista, tá, em moda íntima masculina, moda íntima feminina, tem inclusive, tá, roupas médicas para cirurgias, pós-cirurgia ali, né, roupas de recuperação, mas também conta com pijama, pessoal, tudo de moda, tá, que você possa imaginar. Tá disponibilizando aqui para quem é parceiraço do canal, indo pelo link que eu tô deixando para vocês na descrição do WhatsApp, a possibilidade de, nas compras acima de R$ 399, ganhar 2 cuecas que você pode, inclusive, presentear no Dia dos Pais. Além disso, colocando no link do WhatsApp, hein, que você veio pelo canal Professor Ricardo Marcílio, utilizando o cupom Ricardo, 10% de desconto em todas as peças. Sim, galera, é sensacional, tá? Lembrando que a promoção das 2 cuecas é enquanto durarem os estoques, e eles são limitadíssimos, mas o cupom 10% tá valendo, hein, galera? Então vai lá, demonstra a força da comunidade Professor Ricardo Marcílio e tenha roupas de excelente qualidade, galera. Para quem já usou, tá, sabe o que eu tô falando, a Plié, assim, é excelente para moda íntima masculina, feminina e também para outras vestimentas. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve o Hamas sendo pressionado pela comunidade internacional para abrir mão da luta armada. Por quê? Venho trazendo para vocês que Noruega, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha anunciando, por exemplo, possíveis sanções contra Israel, estão se incomodando com as ofensivas de Israel, tanto na faixa de Gaza como também na Cisjordânia. Sim, pessoal, na Cisjordânia. O número de violência, né, dos colonos judeus contra os palestinos que ali vivem aumentou bastante também. Isso não quer dizer que o Hamas é o bonzinho da história. A gente teve, por exemplo, né, um caso de um israelense que estava ali, galera, cenas péssimas, não vou colocar aqui porque a nossa plataforma não gosta desse tipo de vídeo, né? Mas, por exemplo, de um refém que estava cavando ali, galera, sua própria cova, muito magro, assim, em situação de subnutrição. Ah, professor, então quer dizer que só o Hamas faz isso, o que Israel está fazendo? A galera é maluca, né? Galera, dá pra você criticar as ações dos dois lados, tá? Você não é torcida, a geopolítica é muito mais complexa do que isso. Mas enfim, né, pelas ações que Israel vem trazendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, mas principalmente na faixa de Gaza, a comunidade internacional vem apoiando a solução de 2 estados, porém com algumas condições. Há a condição que a Autoridade Nacional Palestina deve governar esse Estado palestino, e sem atuação do Hamas. O Hamas, que é uma organização política, ou seja, governa ali a faixa de Gaza, venceu o processo eleitoral, mesmo que controverso, tá? Mas venceu o processo eleitoral e governa o território e tem uma postura muito mais radical contra o Estado de Israel, mas também tem o seu braço armado, a sua visão, a sua luta armada, que ele chamou de a resistência palestina contra Israel, mas que foi responsável pelos ataques do dia 7 de outubro, enfim, né? Teria que abrir mão dessa luta armada, teria que abrir mão do controle militar e político também da faixa de Gaza, para que fosse controlado pela Autoridade Nacional Palestina. Qual que é a grande questão? É que o Hamas, ele até concorda, segundo eles, em abrir mão da luta armada, mas só depois da criação de 2 estados. Ou seja, entramos no impasse, porque os países da comunidade internacional anunciam que só apoiam os 2 estados se o Hamas abrir mão da luta armada, e o Hamas fala que só abre mão da luta armada se houver a criação do Estado palestino.
O próprio Hamas colocou, né, que os crimes de Israel estão aumentando muito em Gaza e na Cisjordânia, e até por isso eles não podem desistir da resistência armada, enquanto o Estado palestino independente e totalmente soberano, com Jerusalém como a sua capital, não for estabelecido. Ou seja, eu diria, galera, que isso dá até um certo argumento para que Israel aumente as suas operações, tá vendo? Eu falo para vocês, os palestinos, né, não querem a criação de 2 estados, porque o Hamas não aceita abrir mão da luta armada, não aceita um acordo com Israel, enfim, a existência de Israel para a solução de 2 estados. E aí, pessoal, você acha que a gente tem uma solução em curto prazo para essa questão? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante que vem no embalo do que eu trouxe para vocês no vídeo de ontem está ligado ao tarifaço contra a Índia. A Índia é um país super importante para os Estados Unidos. Vai lembrar, pessoal, que a Índia tem uma histórica relação com a antiga União Soviética. Pós-década de 90, entra no mundo da globalização, dos blocos econômicos, da liberdade econômica e amplia sua gama de negócios, mas ainda mantendo relações importantes tanto com a Rússia, do ponto de vista econômico e principalmente do ponto de vista militar. A convergência política entre Rússia e Índia é de fato bastante significativa, mas promove também parceria com outros países. Tanto que, por exemplo, hoje a gente vê que grande parte da produção, por exemplo, dos Estados Unidos, da parte produtiva, vem sendo deslocada pelo aumento de custo de produção dos Estados Unidos para países que são mais baratos. E a Índia é um desses países. Caso, por exemplo, é importante, por exemplo, da Apple. A Apple que vem transferindo parte da sua produção da China em direção à Índia, também pelos menores custos produtivos e, claro, pela questão política, né? A divergência entre China e Estados Unidos. Isso faz com que a Índia tenha um grande superávit comercial com os Estados Unidos. E aí sabe que o Trump não gosta muito dessa questão, né, de balança comercial negativa. Tanto que, por exemplo, só em 2025 a gente já tem até o momento 45 bilhões, aproximadamente, né, de superávit comercial para os indianos. As tarifas que tinham sido aplicadas pelo Trump, elas aumentaram por conta, segundo Trump, que a Índia continua comprando gás e petróleo dos russos e, além de tudo, compra equipamentos. O próprio Marco Rubio colocou que a compra de óleo da Rússia por parte da Índia incomoda muito os Estados Unidos. E aí houve uma pressão para que Índia, você... Porque, lembrando que o Trump ele coloca que a partir do dia 8 de agosto, os países que negociarem com a Rússia, caso a Rússia não estabeleça um cessar-fogo, serão taxados em 100%. E isso vai afetar demais os indianos. Estima-se que 40% de todo o petróleo importado pela Índia em 2024 foi por parte da Rússia. Então a Índia, aliás, ela vai ter que ou comprar briga com os Estados Unidos e ser taxado em 100%, gravíssimo, né? Principalmente para os Estados Unidos, mas para os indianos também, ou buscar novos mercados. A Índia deixou bem claro, depois de uma certa pressão da comunidade internacional, que não aceita retaliações. O ministro das Relações Exteriores, por exemplo, colocou que a nossa economia não será administrada pela Casa Branca. O petróleo russo continuará a fluir para a Índia. O próprio Narendra Modi, que é o chefe de governo da Índia, colocou também, não falou exatamente contra o Trump, mas falou que existem países da comunidade internacional que querem interferir na política nacional sobre compra e venda de produtos, e por conta disso, os indianos devem ter soberania. Nós somos 1,4 bilhão de habitantes e nós temos que investir na produção e no consumo interno, ou seja, no mercado nacional. O Narendra Modi está fazendo, isso porque é o chefe de governo, hein? Promovendo a política de boicote aos produtos americanos, aos produtos estrangeiros, em detrimento dos produtos nacionais. Como eu trouxe para vocês, talvez é uma coisa que o Trump não esperava. A Índia negocia sempre com os dois lados, é aberta para os dois lados, e talvez o Trump considerasse que colocar tarifas e colocar multas gigantescas sobre a Índia faria com que a Índia tivesse uma convergência econômica maior com os Estados Unidos do que com os russos, promovendo boicote à compra de petróleo russo. Lembrando que os Estados Unidos também são liderança na produção de GNL, gás natural liquefeito, e eventualmente, se os países não podem comprar combustíveis da Rússia, vão querer comprar combustíveis dos Estados Unidos. É óbvio que existem interesses comerciais, além dos interesses geopolíticos. A Índia não está comprando essa ideia. Ou seja, aparentemente o tiro está saindo pela culatra do Trump, pelo menos na questão dos BRICS. A Rússia já falou também que sanções não incomodam mais. A China, galera, querendo ou não, teve que adiar a tarifa durante 90 dias. A Índia, por exemplo, também anunciando que não vai aceitar ser pressionada pelos Estados Unidos, até promovendo boicote contra produtos americanos, e tem o caso do Brasil. É que o Brasil, claro, excetuando a Rússia, né, mas tem uma economia muito mais frágil do que China e do que Índia. Mas também acho que a gente não vai se
dobrar aí as questões de possível interferência política no Brasil, pelo menos são palavras aí do Poder Executivo. Além disso, galera, notícias importantes que eu venho trazendo para vocês sobre o rearmamento do continente europeu. E tivemos 2 países que anunciaram medidas importantes. A Estônia, que faz parte dos países bálticos, ou seja, antiga União Soviética, e guarda um certo temor de uma possível interferência maior dos russos na região. A agência de inteligência da Alemanha, o Bruno Kahl, por exemplo, colocando, olha, os russos estão eventualmente se planejando para fazer um ataque nos Bálticos, para testar o artigo 5º da Constituição, e os países anunciando, por exemplo, que estão saindo da Convenção de Ottawa, colocando minas terrestres na área de fronteira. A Estônia, por exemplo, colocou ali, né, na ponte de Narva, uma série de barricadas, uma série de reforços, de cercas na fronteira, também para evitar possível passagem, tanto de pessoas, mas também de equipamentos militares, dificultar, né, uma possível ação militar dos russos. E há um sentimento de que 5% do PIB em defesa é o mínimo para garantir a segurança nacional. Dentro dessa premissa, o país que mais se prepara, e já venho anunciando para vocês há muito tempo, é a Polônia. A Polônia, mais uma vez, acabou de anunciar uma importante compra de 180 tanques K2 sul-coreanos, que está na casa de 6,7 bilhões de dólares. Desses 180 tanques, 61 vão ser montados na Polônia, o que dá a entender também um reforço da indústria militar do país. E lembrando que a Polônia está anunciando, né? 5% do PIB em defesa, eles estão com um projeto de ter aulas de tiro, por exemplo, e treinamento militar, não só para militares, mas também para civis, durante um ano, aulas, galera, de tiros nas escolas, na educação básica, tudo para se preparar para um conflito. A Polônia, galera, tem muito medo de que uma futura agressão, até pela presença do corredor Suwałki ali, né, que é uma área super tensa, com escalave de Kaliningrado, com Belarus, com os países bálticos, com a Polônia, que possa ser alvo de uma possível tensão militar. Ou seja, a Polônia, se somado os tanques que foram adquiridos da Coreia do Sul agora até 2030, eles vão ter 1.100 tanques, que é mais do que a Alemanha, França, Reino Unido e Itália juntos. Professor, isso quer dizer então que a Polônia será a maior potência militar? Claro que não, porque não é só tanque que define, claro, uma guerra. Vide aí o que a gente teve, por exemplo, entre Israel e Irã, que o Irã tinha uma capacidade militar em número de combatentes, está até maior do que Israel, mas menos inteligência, menos equipamentos aéreos, equipamentos mais defasados. A Alemanha muito possivelmente está gastando para ser a principal potência militar, mas de fato, em contingente mesmo, a Polônia está anunciando ser uma superpotência europeia. E para finalizar, pessoal, a gente vem discutindo também que a Ucrânia é um país que está envolto em vários escândalos de corrupção. A gente teve recentemente o Zelensky e o parlamento ucraniano aprovando uma lei, né, que restringia a atuação de 2 organismos independentes para que o governo, que investigavam, né, casos de corrupção, para que o governo federal tivesse maior ingerência nesses organismos. Só que houve uma pressão gigantesca interna com manifestações contra o Zelensky e externas também da própria União Europeia e também dos Estados Unidos, senadores, deputados americanos, colocando que a Ucrânia estava indo contra, né, a clareza no combate à corrupção e por isso aparentemente vão ser revogadas essas medidas de maior ingerência sobre os organismos de escândalos, né, de fiscalização de casos de corrupção. Talvez. Nossa, pessoal, mas por que foi aprovado isso? Né? Por que o Zelensky considerou aprovar isso? Porque a Ucrânia é um país muito corrupto, extremamente. Não só Zelensky, né, mas historicamente a Ucrânia está envolta em casos de corrupção. Tanto que esses 2 organismos, eles fizeram ali investigações e acharam, galera, um escândalo gigantesco de corrupção na compra de equipamentos militares, principalmente drones, em que os preços eles eram superfaturados. E aí, os intermediadores conseguiam, como propina, até 30% do valor de volta do que foi pago nos equipamentos. Ou seja, pegando dinheiro de ajuda da União Europeia, de ajuda dos Estados Unidos, de ajuda da comunidade internacional, dos impostos ucranianos, para desviar recursos em plena guerra. Por isso, a pressão da União Europeia, da OTAN, do próprio Estados Unidos, de redução de ajuda, enquanto a Ucrânia não aumentar ou não fortalecer os seus órgãos de fiscalização de corrupção, muito possivelmente a ajuda pode começar a cessar na Ucrânia. E aí, galera, você acha que a Ucrânia vai conseguir combater esses casos que são estruturais de corrupção no país? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.